gente fala sobre a indicação de Jorge Messias ao STF. A Ordem dos Advogados do Brasil, seção de São Paulo, encaminhou um ofício à CCJ do Senado com perguntas para Sabatina. É sobre esse assunto que a gente conversa com a Patrícia Vanzolini, membro honorário vitalícia da OAB de São Paulo. É isso, Patrícia? Seja bem-vinda, doutora. Boa tarde, bem-vinda. Boa tarde, Paulo. Boa tarde aqui a toda a sua audiência. É isso sim, né? Eu fui presidente da OAB São Paulo, hoje sou membro vitalício e sou também conselheira federal da OAB. É isso, adoro conversar com Patrícias, que é o nome da minha irmã que mora no Canadá, e estou com muita saudade dela, inclusive. Doutora, vamos lá, vamos falar primeiramente sobre a possibilidade de aprovação de Jorge Messias à Sabatina. Você vê essa possibilidade de aprovação? Olha, a julgar pelos nossos precedentes, né? Sim, eu entendo que talvez haja aí uma votação apertada, lembrando que quem vota são os senadores, né? A CCJ ela vai dar um parecer, quem depois vai aprovar é o Senado como um todo. Nós tivemos, ao longo da nossa história, né, do Supremo Tribunal Federal, mais de 130 anos de história, apenas 5 nomes que foram rejeitados, isso no século XIX, né, ou seja, há muito tempo atrás. Então, a julgar pelas últimas experiências, a expectativa é de que sim, né, mas, de fato, o ambiente político agora está um pouco tensionado, então talvez haja aí alguma dificuldade adicional. Ô Patrícia, e é comum, queria que você falasse sobre essas perguntas da CCJ do Senado que foram encaminhadas pela OAB, é comum elas serem enviadas em casos de sabatina como esse? Olha, a OAB São Paulo tomou a frente dessa iniciativa, acho que uma iniciativa inédita, e eu não tenho conhecimento de outras iniciativas nesse sentido, mas é algo que é previsto, inclusive, no próprio regimento interno do Senado, permite que a sociedade civil encaminhe perguntas. A Ordem dos Advogados, como porta-voz da sociedade civil, pode encaminhar perguntas. É claro que cabe aos membros lá da CCJ fazerem ou não as perguntas, né? Não há uma obrigatoriedade, mas nós entendemos que deveríamos contribuir, que entendemos justamente que nesse momento, acho que nunca antes o Brasil teve tão atento, tão preocupado com essa questão da indicação. Há muitas críticas, não é, sobre a forma de indicação, se é uma indicação política, se não deveria ser uma indicação política, mas, enfim, até que se mude a Constituição, né, se é que um dia ela vai mudar, a indicação permanece sendo essa. Então, o que nós podemos fazer é contribuir para um debate qualificado, para um debate que não resvale aí para o viés partidário, ideológico, não é o que importa. Nós estamos escolhendo um juiz, nós estamos escolhendo um magistrado de uma Corte Suprema. Então, o que nós queremos ali contribuir com os senadores é com perguntas que nós entendemos que são importantes para que essa pessoa, né, para que o indicado revele se ele tem esse perfil adequado e, além disso, acho que isso é muito importante, para que ele se comprometa com as respostas, né? Quando nós ali respondemos em público, ele respondendo à OAB, vai também prestar um compromisso de ser fiel, de seguir aquelas respostas. Então, selecionamos perguntas que têm a ver com probidade, com a imparcialidade, a falta de suspeição do juízo, que nós entendemos que são questões muito importantes, e esperamos aí que os senadores acolham o nosso pedido e formulem as perguntas. E Patrícia, antes de passar para o nosso comentarista Luiz Augusto Durso, queria te fazer mais uma pergunta. Houve uma mobilização muito grande, até mesmo da imprensa, sobre a possibilidade da indicação do presidente Lula ser uma mulher a essa cadeira do STF. Não foi. No caso, a gente está vendo aí a indicação de Jorge Messias, que tem gerado um certo alvoroço. Como que você vê as mulheres em vagas ocupadas no STF? Nós tivemos pouquíssimas mulheres, agora temos apenas uma, né? Tínhamos a esperança de termos mais uma e, de fato, eu entendo que isso é uma falha do nosso sistema, né? Não porque não existam homens muito bem qualificados, mas é porque também existem mulheres extremamente bem qualificadas e que terminam sendo ignoradas nesses processos de indicação, né? Terminam sendo ali deixadas de escanteio. Eu sempre digo que
É óbvio que a indicação não deve ser por gênero, ela deve ser por qualidade. Mas o que nós vemos é que essa questão de ser mulher acaba sendo um obstáculo, né? Porque o fato de ser mulher impede que essa pessoa altamente qualificada, essa jurista, né? Não importa se homem ou mulher, mas essa jurista seja indicada. Então, confesso, né, que havia de fato uma expectativa, acho que há mulheres que poderiam cumprir esse cargo de forma brilhante, mulheres sejam já magistradas, sejam juristas de área acadêmica, mas, enfim, né, a indicação é uma prerrogativa efetivamente do presidente da República, ele o fez, e agora nesse sistema de freios e contrapesos, cabe ao Senado avaliar e chancelar ou não essa escolha. Deixa eu chamar o nosso comentarista Luiz Augusto Durso, que vai fazer uma pergunta para você, Patrícia. É com você, Luiz. Boa tarde, querida professora Patrícia Vasolini, prazer recebê-la aqui na Jovem Pan. Bom, eu concordo plenamente, achei que o presidente Lula perdeu uma oportunidade excepcional de indicar figuras como a jurista Daniela Teixeira, né, nossa ministra, e tantos outros nomes que poderiam preencher essa vaga pela competência, mas também sendo uma mulher competente. Mas, já que temos este nome, Jorge Messias, e a OAB fez muito bem, parabenizo a OAB por indicar algumas perguntas também para participarmos desse processo de sabatina no Senado, por ele ser um advogado, Jorge Messias vem da Advocacia Geral da União, a OAB isso vê com bons olhos, é bom, é melhor ter um ministro no Supremo que vem da advocacia, ao invés de uma figura que venha de outros cargos dessa família forense. Como que a OAB entende com relação ao Jorge Messias ser um advogado? A OAB naturalmente vê esse aspecto, né, meu querido amigo Durso, com bons olhos, né, porque é uma vivência que leva ao Supremo essa visão particular de um advogado. A advocacia pública é bem verdade, mas é da advocacia. Agora, eu creio que as perguntas que nós direcionamos, né, que as perguntas que nós orientamos, elas são perguntas importantes de serem respondidas. De uma delas é justamente essa, né? Aquele ministro poderia julgar, por exemplo, é uma das perguntas só para dar como exemplo, um ministro do STF pode julgar causas relacionadas com o interesse de pessoas, empresas privadas ou entes públicos que ele tenha representado antes de ser nomeado, né? Por exemplo, pode julgar um processo de empresa para quem ele tinha advogado, um ex-AGU, pode julgar causa de interesse da União, essa questão, enfim, e que não seria feita só ao Jorge Messias, seria feita, claro, a qualquer que fosse o indicado, mas importa, porque nós entendemos que é preciso que a gente avance. Existe um código de ética da magistratura, mas é preciso que a população tenha absoluta confiança no Supremo. Eu acho que essas perguntas vão nesse sentido, de ajudar a recuperar ou a melhorar essa imagem do Supremo junto à população, junto ao cidadão brasileiro, à brasileira. Porque existe sempre, claro, é possível criticar as decisões do Supremo, mas é muito ruim quando o Supremo é colocado em xeque quanto à sua lisura, quanto à imparcialidade das suas decisões. Então entendemos que, para além do Código de Ética da Magistratura, nós podemos contribuir com avanços, né? Por isso, na OAB São Paulo, criamos uma comissão para estudo de reforma do Poder Judiciário, e um dos nossos objetos aí de propostas e de estudos é justamente como melhorar a relação do Supremo Tribunal Federal com o restante do Poder Judiciário e com a sociedade brasileira como um todo. E uma das questões é essa, né? Existe uma frase famosa que é: a mulher de César não basta ela ser honesta, ela tem que parecer honesta. Então, não se está aqui questionando a isenção ou imparcialidade de qualquer ministro, não é esse o tom. Mas a questão é que é preciso que a sociedade veja o Supremo Tribunal Federal como um órgão jurisdicional imparcial. E, para isso, nós entendemos que determinadas atitudes, uma conduta discreta, uma conduta, digamos assim, afastada de qualquer possível interesse ali de qualquer das partes, uma postura claramente isenta, pode melhorar essa imagem do Supremo Tribunal Federal. E, nesse sentido, as nossas perguntas aqui.
Patrícia Vanzolini, membra honorário vitaliciada da OAB, é isso, de São Paulo. Patrícia, muito obrigada pela sua participação aqui no Fashion News de hoje. Agradeço demais os esclarecimentos. Obrigada, Paula, à tua disposição. Até a próxima, tchau.